Salve, galerinha, tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha só essa questãozinha sobre notação científica. O sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate durante um ano? Bom, nós sabemos que o sino bate uma vez a cada meia hora. Então, uma batida a cada meia hora. Sim? Então, uma batida a cada meia hora. Isso quer dizer que esse sino bate duas vezes a cada uma hora. Sim? Se bate uma vez a cada meia hora, bate duas vezes por hora. E o que eu vou fazer agora é descobrir quantas horas eu tenho em um ano. Então, o que eu faço? Ó, vamos pensar assim. Um ano é a mesma coisa que 365 dias. Só que cada dia tem 24 horas. Então, se eu multiplicar aqui por 24 horas, eu descubro quantas horas tem um ano. E quanto que dá essa conta? 8.760 horas. Pô, aqui você vai fazer uma regrinha de 3. Ó. Se ocorre duas batidas por hora, quantas batidas, vou chamar de x, quantas batidas executará em 8.760. 8.760. Então, ó, duas batidas por hora, x batidas em 8.760 horas. E aqui você faz em cruz, né? Ó. Você pode fazer aqui, ó, essa multiplicação, você pode fazer em cruz. X vezes 1 é x. 2 vezes 8.760, você põe aqui, ó, 2 vezes 8.760. Então, x, que representa o número de batidas, vai dar 17.520 batidas por ano. Beleza, descobri a quantidade de batidas. Mas ele não quer isso, ele quer a ordem de grandeza. Você lembra quais são os passos para achar a ordem de grandeza? O primeiro passo é colocar esse número em notação científica. E é o que eu vou fazer agora. Então, o número 17.520 em notação científica, eu posso escrever como 1,752 vezes 10. Lembra que na notação científica é sempre n vezes 10 elevado a x? Agora, quem é o x? X é a quantidade de casas que a vírgula deslocou para esse número 17.520 se transformar em 1,7 aproximadamente. Né? Então, quantas casas a vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas. Então, tá, primeiro passo foi feito. Coloquei o número em notação científica. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima da tua medida. Então, o que você faz depois que você achou a notação científica? Você vem aqui e pega apenas a potência de 10. E olha bem para esse número aqui, ó. Porque se esse número for maior que 3,16, você tem que alterar o expoente. Como nesse caso 1,7, né? Arredondando, 1,7 é menor que 3,16, que é a nossa referência, então você não mexe na potência. Sendo assim, a ordem de grandeza, então, a ordem de grandeza seria de 10 elevado à quarta. Belezinha? Tranquilo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Olha só essa questãozinha agora. Ó. Um estudante anda 5 km para leste, 3 km para o sul e em seguida 1 km para o oeste. Determine a distância percorrida, letra B, o deslocamento. Pô, questãozinha sobre distância percorrida e deslocamento, que são coisas bem distintas, né? Então vamos lá, vamos começar a desenhar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui no nosso cantinho esquerdo a rosa dos ventos. Então, norte para cima, sul para baixo, leste à direita, oeste à esquerda. Tá bom? Eu vou marcar um ponto de partida. Então, esse pontinho aqui vai ser a saída. E vamos colocar as distâncias, né? Então, inicialmente, o que acontece? Inicialmente, ele percorre 5 km para o leste. Então, ó, vou marcar aqui, ó, 5 km para o leste. Então, 5 km para A,
direita. Em seguida, 3 km para o sul. Pô, como está para baixo, eu vou deslocar isso aqui um pouquinho, para o nosso desenho não ficar muito fora, né? Então, depois de 5 km para o leste, ele percorre 3 km para o sul. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 km para o sul. 3 km para baixo, está aqui. 3 km. Deixa eu colocar esses 5 km aqui para cima, para facilitar o nosso desenho. Beleza. E depois? Em seguida, 1 km para o oeste. Então, ele voltou aqui 1 km. 1 km para o oeste. 1 km. Beleza. Acabou o percurso. Nós temos aqui o ponto de chegada. Ok? Então, letra A. Deixa eu colocar aqui, ó. Letra A. Letra A. Deixa eu fazer em verdinho para ficar bonitinho. Letra A. O que ele pede na letra A? A distância percorrida. Pô, a distância percorrida será 5 km da primeira parte, mais 3 km da segunda parte, mais 1 km da terceira parte. Sendo assim, a distância percorrida vai ser de quanto, gente? E aí? Qual foi a distância percorrida? 5 com 3, 8, com mais 1, 9. 9 quilômetros foi a distância percorrida. Fácil pra caramba, hein? Mas fácil demais da conta. A letra B já pede o deslocamento. Lembra do conceito de deslocamento? Deslocamento é a distância de onde você sai até onde você chega em linha reta. Sempre em linha reta. Então, ó, você saiu daqui de cima e chegou aqui embaixo. Então, é esse vetorzinho aqui, ó, que representa o seu deslocamento. Vou ver se eu consigo fazer uma retinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma reta aqui. Tem aqui. Então, a distância de onde ele sai até onde ele chega em linha reta. Então, esse vetorzinho aqui representa o vetor de deslocamento. Agora, como é que eu vou encontrar o valor desse deslocamento, né? Eu vou construir aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo. Certo? Eu vou reconstruir esse triângulo aqui, ó. Então, ele está aqui, ó. Então, estamos aqui com o triângulo retângulo. E aí, o que eu estou procurando é esse desenho aqui, ó. Quanto mede esse cateto aqui, né? Esse cateto adjacente, pensando assim, em relação a esse ângulo. Quando que mede? Ora, se tudo aqui em cima vale 5 e eu tiro 1, aqui vale 4, né? 4 quilômetros. E aqui na vertical, esse quilômetro aqui, essa distância vale 3. Pô, queridinho, chegamos aqui no triângulo 3, 4, 5, né? Então é rapidão. Deslocamento é 5. Se você não sabe esse triângulo, auxiliar ajuda pra caramba. Triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Vou provar para você, ó, que é 5. Então fica assim, ó. Deslocamento ao quadrado, que seria a hipotenusa, é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, d ao quadrado vai ficar 9 mais 16. D ao quadrado vai ficar 25. Sim. Raiz de 25. Raiz de 25, 5, né? Então, o deslocamento, 5 quilômetros. Fácil. Super fácil, não é difícil, não. Vamos lá para mais uma questãozinha? Ó, transformações de unidade de medida. Como o aluno perde ponto na prova por causa de unidade de medida? Gente, vocês não têm noção. Então, ó, não vacila. Tá? Faz bonitinho. É uma continha de multiplicação ou uma continha de divisão. É simples pra caramba. Então, por favor, deixa a continha na prova, deixa a continha na folha, para não ter 0,25 a menos por causa de bobeira.
Estou avisando, hein? Então, se liga lá. Eu vou separar aqui em letra A, letra B, para ficar mais fácil, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer a letra A aqui, do lado esquerdo. Letra A aqui. E aqui do lado direito, aqui eu vou fazer a letra B. Aqui, letra B. Então, vamos lá. Letra A. Quanto que vale 15 metros por segundo em quilômetro por hora? Então, não sei se você lembra, transformação de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Eu já expliquei por que chegou nesse 3,6, então eu já vou direto para a resolução. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Uma multiplicação. Então, vai ficar 3,6 vezes 15. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15 com 3, 18. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Aqui dá 0, né? 8 com 6 dá 14. Vai 1, com mais 1, 2, com 3, 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Volta uma casa. E aí, como é que fica a tua resposta? Bom, a tua resposta fica assim, ó. 15 metros por segundo equivale a uma velocidade de 54 quilômetros por hora. Acabou. Que difícil. Cara, o que é mais fácil que fazer essa continha? Eliminar o São Paulo, né? Do Paulistão. Não tem coisa mais fácil do que ganhar daquele time. Bom, futebol à parte, vamos lá. 90 km por hora em metro por segundo. Aí você divide, né? Então vamos dividir 90 por 3,6. Ah, professor, não sei fazer conta com vírgula. Então, se liga aqui. Ó. Uma vírgula, uma vírgula. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Depois que você fez isso, você pode simplesmente chegar aqui e tirar essa vírgulazinha que está aqui. Na verdade, o que você fez? Você multiplicou por 10 o 90 e o 3,6. Né? Então, se você tem uma fração, inicialmente tínhamos 90 dividido por 3,6. O que nós fizemos? Multiplicou por 10 em cima e embaixo. Não altera a fração. E aí o 90 ficou 900 e o 3,6 virou 36. Belezinha? Foi isso que eu fiz. Vamos lá. Ó, igualzinho a professora Regina ensinou. Dona Regina. Oh, que Deus a tenha. Minha professora até o 4º ano. E a gente já fazia essas continhas de divisão. Então vamos lá. Ó. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 90? Bom, eu acho que 2. Por que 2, professor? Porque 2 vezes 36, 2 vezes 36 vai dar 72. Então, você vem aqui com 72, faz a subtração e vai sobrar quanto? Pensa. 18. Sobrou 18. Desceu 0. O 36 cabe quantas vezes aqui dentro dos 180? Bom, eu acho que 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque 36 vezes 5, olha só quanto é que vai dar. Ó. 5 vezes 6, 33, 15 com 3, 18. Opa! Deu certinho, hein? Cabe 5 vezes e não sobra nada. Isso quer dizer o quê? Que 90 km por hora equivale a uma velocidade de 25 metros por segundo. Opa! Vai lá, destaca a sua resposta, deixa tudo bonitinho, deixa todas as continhas na folha que o professor não vai descontar nenhum pontinho seu. Só não quero aquela desculpinha. Ah, eu fiz a ponta da carteira, não sei o que. Relaxa, faz na folha. Tem espaço, usa com sabedoria o espaço. Beleza? Mais uma questãozinha que eu vou colocar na prova. Ó. Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine a sua velocidade escalar média nesse percurso. Gente, é fácil demais. Né? É nível fundamental. Não brinca comigo não. Ó. Então vamos aqui, ó, tirar os dados. Dados. O que você tem? Você tem a distância. Você tem já direto o delta S, ou distância, não sei como é que você vai colocar. 30 km. 30 km. Quanto tempo ele vai gastar para fazer esse percurso? Se você quiser usar só o T também, tudo bem, não tem problema. 20 minutos.
Eu pedi para você transformar alguma coisa? Eu pedi para você calcular a velocidade em quilômetro por hora? Não, então calcula direto, distância por tempo. Mas se eu pedir a velocidade em quilômetros por hora, você vai ter que transformar. E como é que você transforma minuto em hora? Divide por 60. Cancela o zero. Opa! Cancela o zero. Cancela o zero. Você tem que o ΔT vale 2/6 de hora. Opa! Divide por 2 e divide por 2. 2/6 é a mesma coisa que 1/3 de hora. Opa! Então 20 minutos é a mesma coisa que 1/3 de hora. Joga na formulinha da velocidade, mano. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então eu estou fazendo assim, imaginando, já pedindo a velocidade em km por hora, porque eu acho que eu vou pedir em km por hora. Tá bom? Eu acho não, eu tenho certeza. Tá bom? Então vai ficar assim, a velocidade média vai ficar 30 km dividido por 1/3. Uma outra maneira de você escrever essa divisão é assim, ó, velocidade é igual a 30 dividido por 1/3. Eu vou continuar aqui em cima, ó. Então, o que você faz na divisão entre frações? Você repete o primeiro, passa para a multiplicação e inverte a segunda. E aí fica fácil, porque ó, velocidade média vai ficar 30 vezes 3, 90 por 1, 90. 90 quilômetros por hora. Essa, então, é a velocidade média. Certo, meus queridos? Ó, tá fácil, hein? Não, sério mesmo, eu tô falando que tá fácil faz tempo, mas é porque tá fácil mesmo. Não vai zerar, pelo amor de Deus. Bom, mais uma questão de velocidade média, ó. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Então é mais fácil já ir desenhando, ó. Vamos tirar todos os dados aqui, ó. Dados. Vou colocar aqui uma trajetória retilínea. Tudo bem? Tudo isso medido em quilômetros. E aí então fala que o ônibus, ó, só para facilitar aqui a nossa vida, eu vou fazer como se fosse uma bolinha só, tá? Então, essa bolinha representando o ônibus passa pela posição 30 quilômetros, que horário? Às 6. Ele passou aqui às 6 horas. E depois, às 9h30, ele estava lá no 240. Então, ó, ele chegou aqui no 240. Que horário? Às 9h30. Então, já vamos tirar essas informações. Ó. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho já o tempo. Pô, das 6 até as 9h30, 6, ó, 7, 8, 9, 3 horas e meia. Então, 3,5 horas. Tenho também a distância, que é o ΔS. 240, né? 240 menos 30. Quanto que vai dar, gente? 210, não é isso? Então, ele percorreu 210 quilômetros em 3 horas e meia. Então, qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus? Oh, simpatia, vacilo, hein? Velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Velocidade média vai ficar 210 quilômetros dividido por 3,5. Pô, quanto que é isso? 210 dividido por 3,5. Pô, isso vai dar 60 km por hora. 60 km por hora. Você percebeu, né? Ó, põe a fórmula, substitui e já põe a resposta. Ah, professor, eu só coloquei a resposta, você zerou minha questão. Falta de avisar, não foi. A questão aberta discursiva, eu tenho que entender o teu raciocínio. Você não pode simplesmente ir lá e jogar um valor, tá bom? Bora lá, mais uma. Questãozinha de gráfico. Bom, você tem um gráfico do espaço por tempo. A curva dessa função é uma reta, então já chega à conclusão que é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau envolvendo espaço e tempo é a formulinha do sorvete, movimento uniforme. Beleza. Qual é o tipo de movimento descrito pelo móvel? Então, vamos lá. Letra A. Por partes. Letra A. Qual é o tipo
de movimento descrito pelo móvel. Bom, aqui tem várias maneiras de você classificar o movimento. O que eu quero aqui, inicialmente, o movimento é uniforme ou o movimento é uniformemente variado. Pelo gráfico, pela curva ser uma reta, isso me lembra a funçãozinha do primeiro grau, a formulinha de sorvete, a função horária do espaço do primeiro grau. E isso só acontece no movimento uniforme. Então, inicialmente, você já pode colocar assim, ó, o movimento é uniforme. É uniforme. Beleza. Mas eu quero algo a mais. Eu quero saber se esse movimento é progressivo ou se ele é retrógrado. Então, perceba que ele começa no 20, depois de 4 segundos ele foi para o 30. Então, quer dizer que ele está se movendo a favor da trajetória, velocidade positiva. Então, é um movimento progressivo também, tá bom? Então, toda vez que tiver uma reta, uma função crescente, vai ser um movimento progressivo. Bom, letra B. O que pede a letra B? O que pede a letra B? Deixa eu abaixar aqui para poder ver. Qual é a função horária do espaço desse móvel? Ô, queridinho, função horária é a formulinha do sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. E montar a função não é calcular nada, é só montar a função. E o que é montar a função na prática? Pegar a função horária do espaço e substituir onde ele começa, que é o S0, espaço inicial, e a velocidade, que ela é constante. Então, olhando no gráfico, perceba que o gráfico começa no 20, né? Ele corta, deixa eu fazer de verde, ó. Ele corta o eixo dos espaços na posição 20. Então, você já sabe que a posição inicial vale 20. A velocidade você encontra assim, ó. Você fecha um triângulo aqui. Eu não sei se você vai conseguir ver isso, mas ó, temos um triângulo aqui, ó. Onde? Aqui embaixo na horizontal temos 4, né? Ó. De 4 até 0 é 4. E de 20 até 30 temos 10. Certo? Então, para você achar a velocidade, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a tangente da inclinação dessa reta aqui, ó. Então, a tangente de θ te dá numericamente o valor da velocidade. Mas você nem vai por esse caminho. O que você consegue ver pelo gráfico? Ó, sai do 20, beleza? Ó, sai do 20. Vai até o 30 em 4 horas. Então, na verdade, o que está acontecendo? Ele está percorrendo 10 centímetros, né? 10 centímetros em 4 segundos. Então, a velocidade aqui está dando 2,5 centímetros por segundo. Bom, então vai ficar aqui, ó, 20 mais a velocidade, que vale 2,5 vezes t. Acabou. Já montou a função. Não tem que calcular nada. Montar a função é você deixar uma formulinha prontinha para poder usar depois, né? Então, essa função, ela mostra como que o corpinho está se deslocando, né? Então, é bem tranquilo, bem de boa. Então, nesse gráfico, na prova vai ser assim, tá? Eu vou pedir a descrição do movimento, a classificação, e vou pedir para você montar a função. Mais uma questão envolvendo gráficos, né? Então, no gráfico do espaço, se você calcular a tangente, você encontra a velocidade. Em contrapartida, no gráfico da velocidade, se você calcular a área abaixo da curva, você encontra a variação do espaço, né? O ΔS. E olha aí que ele pergunta, ó, determine a distância percorrida pelo objeto entre o intervalo de tempo de 4 e 12 segundos. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 4 segundos, né, e 12 segundos, nós temos uma figura aqui que representa o trapézio, né? Então, aqui nós temos o trapézio, ó. Certo? Não sei se você vai lembrar, mas ó, base maior, base menor, altura, né? É um trapézio que ele sofreu um giro, né?
Porque as bases, normalmente, né, nos trapézios, quando a gente ensina trapézio, em geometria plana, as bases estão na horizontal, agora as bases estão na vertical. Né? O trapézio tombou 90 graus, certo? Então, eu vou redesenhar ele aqui para você. Ó. Então, tem um trapézio aqui. Né? Eu vou tentar fazer uma retinha aqui. E aí, essa base maior aqui, essa base maior vale 16. A base menor vale 8. E a distância entre as bases, que caracteriza a altura, vão de 4 para 12, nós temos 8. E aí ele quer a distância percorrida, né? O ΔS. Então aqui, ó, vou fazer em vermelho. Ó. O ΔS, ele é numericamente igual à área da figura, que seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Substituindo, olha o que nós temos. Ó. Base maior é 16, base menor é 8, vezes a altura, que seria 8, dividido por 2. Então, o ΔS vai ficar como? Então, vai ficar assim. Ó. 16 mais 8 dá 24. 24 vezes 8, 192. Dividido por 2, dá quanto? Quanto? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. 16 mais 8, 24 vezes 8, que é a altura, 192 dividido por 2, 96. Então, a distância percorrida, 96 o quê? Metro, quilômetro, centímetro? Então, está aqui metro por segundo e aqui está segundo. Então, aqui a distância vai ficar em metro, né? Então, 96 metros foi a distância percorrida. Tranquilo? Bora para o último? Última questãozinha da nossa avaliação vai ser sobre velocidade relativa. Vai ser nessa pegada aí, ó. Então, o que nós temos? O carrinho A, inicialmente 50 metros da origem, com uma velocidade de 50 metros por segundo. O carrinho B, a bolinha B, a 150 metros da origem, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Os dois objetos com movimentos progressivos. Qual é o ponto da trajetória onde acontecerá, né, ocorrerá o encontro desses móveis? Bom, você pode fazer por velocidade relativa, que sai super rápido, tá? Ou você pode fazer montando a função horária de cada móvel e depois, né, igualando as posições finais. Dá certo também. Eu vou fazer dos dois métodos. O primeiro método, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou montar a função horária para o carrinho A. Então vai ficar assim, ó, S é igual a S0 mais VT. Para o carrinho A vai ficar assim, ó, SA é igual. Onde que o A começa, gente? Ele está a 50 metros da origem. Então, a posição inicial é 50. Sua velocidade, 50 também. T. Paramos aqui. Isso aqui é para o A. Para o B, eu vou fazer de roxinho. Ó. S é igual a S0 mais VT. O espaço do B vai ficar assim. Ó. O B, quando começa, está a 150 metros de distância da origem. E a sua velocidade vale 30. T. Tenho aqui, então, a função horária para o carrinho B. Querido, o que acontece no encontro? O que acontece no encontro? Pô, no encontro, os dois estão na mesma posição. Então, no encontro, o espaço do A é também o espaço de B. O espaço de A, 50 mais 50 T's. O B, 150 mais 30 T's. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 30 para o primeiro membro para deixar T com T e número sem T com número sem T. Então, vai ficar assim, ó, 50 Tzinhos menos 30 que veio lá do segundo membro é igual a 150
menos 50, porque esse 50 do primeiro membro foi lá para o segundo. Se você tem 50, tira 30, você fica com 20 T's. E se você tem 150 e tira 50, você fica com 100. Passamos então o 20 dividindo, porque ele está multiplicando. Cancela, cancela. 10 por 2. Chegamos que depois de 5 segundos ocorrerá o encontro. Mas a pergunta não é depois de quanto tempo, a pergunta é onde? Então você vai pegar esse tempo e vai substituir tanto na função do primeiro quanto na função do segundo. Você escolhe. Eu vou pegar o primeiro, eu vou pegar o azulzinho aqui, ó, e vou substituir para ver como é que fica. Ó. Fica assim, ó, SA é igual a 50 mais 50T. Só que no lugar do T, eu vou colocar 5, que foi o que eu encontrei. E vou continuar. Ó. SA é igual a 50, primeira multiplicação, né? 50 vezes 5, 250. Então, o encontro acontecerá na posição 300 metros, que seria a alternativa D. Só para deixar bem claro, se você substituir aqui no espaço do B, também vai dar 300. Ó, 30 vezes 5 dá 150, com 150, 300. Tá? Então, acontece no 300. Ah, professor, você falou que dava para fazer por velocidade relativa. Claro que dava. Ó. Velocidade relativa, você vai querer me matar. É ΔS por ΔT. Velocidade relativa, quando os móveis estão no mesmo sentido, você subtrai. Então, se um está a 50 e o outro está a 30, a velocidade relativa é 20. Qual que é a distância entre eles? Bom, a distância entre eles, 150 tira 50, bom, 100. E aqui eu descubro o tempo. Continuando aqui em cima, ó. 20 ΔT é igual a 100. ΔT é igual a 100 por 2. ΔT por 2 não, por 20, né? Paga 10. Por 20. Cancela, cancela. 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, tem um encontro. Certo? Agora você vem, pensa no carrinho A. A cada segundo ele anda 50 metros. Ora, depois de 5 segundos, então ele anda 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Pô, 5 vezes 50, 250. Só que ele estava 50 metros já após a origem. Com 250, 300. Beleza? Então, a alternativa correta, alternativa D de dado. Eu acho que é a questão mais complicadinha da prova e se você olhar passo a passo, com calma, como é que eu elaborei a resolução, você vai conseguir fazer também. Tá certo? Então, uma boa prova para vocês, bons estudos. Se está te ajudando, né, a conseguir chegar ao entendimento, por favor, deixa um joinha, deixa um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre vou estar postando um videozinho para te ajudar num teste, numa avaliação. Tá bom? É isso. Bons estudos e até a próxima aula. Fui.